51 deputados reeleitos para a próxima legislatura na Assembleia está Anselmo José Domingos, do PTC. Ele obteve quase 43 mil votos. Sua principal região de atuação política é a Central. Nasceu em Campos Altos, no Alto Paranaíba. Tem 53 anos e é advogado. Foi vereador em Belo Horizonte entre 2004 e 2008 e agora vai para o segundo mandato no Legislativo Mineiro. É membro da Comissão de Transporte da Assembleia e coordenador da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento da Mineração e Preservação Ambiental. Deputado, então, parabéns aí pela reeleição. Obrigado. E eu queria começar falando exatamente desse número aí, quase 43 mil votos. Nós falamos aqui que é a região central, a região metropolitana, né, falando mais especificamente que é a região de atuação política do senhor. Como é que foi essa distribuição dos votos? Eu tive um aumento na minha votação. A primeira eleição minha eu tive 36 mil. Essa nós fomos para 42.800, que foi uma melhoria na nossa votação, né? Isso porque nós ampliamos o trabalho, a população passou a acompanhar também. Eu tive, na região metropolitana, 24 mil votos. Então, foi uma arrancada bastante expressiva. Os outros 19 mil votos a gente teve no interior, especialmente na região centro-oeste, que é uma região que nós, durante o mandato, buscamos atuar nela também. Aquela região ali de Itabira, né, que também vários municípios ali onde nós temos uma atuação também constante. Então nós tivemos uma conformação mais nessas regiões. Sim. Mas esse nosso modelo, vamos dizer, chamar assim, eleitoral, também nos obriga às vezes a ter voto em outras regiões. Então acabei tendo votação no norte, no sul, na zona da mata, na região do Jequitinhonha, no Triângulo Mineiro. Então, a gente também não fica, às vezes, restrita a só uma região pequena. E isso aumenta, inclusive, o compromisso do parlamentar, não é, deputado? A partir do momento que o senhor obtém votos em determinada região, o senhor tem que dar uma atenção também para aquela região, ainda que seja um número de votos menor do que em outra, por exemplo, como a região metropolitana. Exatamente. Não é? Esse acaba sendo a necessidade na eleição, para que você vai somando a votação e cria realmente essa responsabilidade. E acaba ficando uma responsabilidade também muito ampla, porque não é fácil. Eu, no primeiro mandato, eu andei muito esse estado, mas não conheço todos os municípios. De vez em quando alguém ainda me fala assim, o nome de um município que eu não tinha me ouvido falar. 853 então, também, realmente. Realmente é uma atuação que acaba ficando muito ampla. Então, e as demandas também são muito regionais, não é? Cada região tem uma demanda diferente. Isso também é uma outra dificuldade quando vai se pensar num trabalho global para o Estado, né? Exatamente. A região metropolitana tem uma característica muito urbana, então tem um tipo de problema. Eu fui vereador em Belo Horizonte, igual você mesma falou. Então a gente às vezes conhece bem essa questão metropolitana, da urbanização, da questão da mobilidade. Você chega no interior, dependendo do tamanho do município, você tem outros dificultadores. Eu sou da região lá, sou de Campos Altos, então a região de Café, então ali você tem outras demandas, outras dificuldades. Em Minas Gerais tem realmente essa diversidade, a região que você está, o tipo de relevo, de clima, de economia, né, a situação geográfica cria uma característica diferente, portanto, problemas diferentes no nosso estado. Eu queria falar um pouquinho também, então, desse primeiro mandato do senhor aqui na Assembleia. Tanto o trabalho que o senhor fez em comissões, quanto o trabalho também de apresentação de projetos aí que viraram leis. O que o senhor destacaria desse primeiro mandato no Legislativo Mineiro, em termos de leis, por exemplo? Primeiro, eu acho que foi um mandato bastante atuante. Participei ativamente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que é uma comissão bastante abrangente dos problemas aí de Minas Gerais. Então a gente enxergou de tudo aí no estado, desde problemas de estradas, né, problemas de comunicação. Logo que nós entramos, Minas Gerais tinha aquele problema da telefonia celular que não chegava nos distritos, por exemplo. Já estava nos municípios, mas não chegava nos distritos. Atuamos muito em cima disso. O governo acabou fazendo um programa que muitos distritos estão recebendo, já receberam a telefonia celular. Apresentamos muitos projetos. A tramitação às vezes é lenta, alguns
já viraram leis, alguns estão assim a ponto de virar lei, inclusive um importantíssimo para a Assembleia e para o povo mineiro, que é a possibilidade de PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, ser de iniciativa popular, que Minas Gerais não é uma proposta que nós tomamos a iniciativa dela e já está na pauta de plenário para votação, e se for votado, eu acho que é uma conquista para a Assembleia e para Minas Gerais. O senhor lançou também a Frente em Defesa dos Comerciários, né? A Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários, foi uma outra ação aqui. Foi uma ação importante porque os comerciários estão se mobilizando no Brasil inteiro, foi criada uma frente nacional, e depois cada estado, aqueles deputados que têm interesse, têm proximidade, passaram a criar, e aqui nós criamos a Frente de Defesa dos Comerciários, atuamos muito também na questão do escoteiro, incentivando o movimento escoteiro em Minas Gerais, que é muito importante, tem uma participação assim para a criançada, para a juventude, né, que é um foco importante hoje, você dá uma formação mais firme para a criançada, e o movimento escoteiro tem essa formação escolar, né, também, de disciplina. Então nós também incentivamos muito aí os escoteiros, apresentamos outros projetos de lei importantes, um é da alienação parental, que também acaba tendo a ver com as crianças, que alienação é quando os pais usam a criança um para atingir o outro. Há uma briga entre eles e a criança é atingida, né? É atingida, é usada, no meio dessa nem história. É só atingida, ela é colocada no meio da história. Para agredir o outro, né? E cria situações, assim, as mais graves, constrangedoras, difíceis. E assim, nós fizemos um evento aqui na Assembleia para discutir a questão da alienação. Nós tivemos depoimentos assim bem assim, fortes, assim, de um pai chorar durante o evento por causa, ele tinha meses que ele não via o filho, né? E foram vários casos assim desse tipo. Teve um outro projeto também, a questão da identificação das dificuldades de aprendizagem também, não é isso? Que o senhor também... Foi um projeto que a gente iniciou ele como uma questão da discussão da dislexia. Ele acabou se transformando até num projeto mais amplo, que o Estado implemente uma política de identificação dos meninos e meninas que têm dificuldade de aprendizagem, e que aquilo tenha um encaminhamento, né, depois clínico, psicológico, ele seja encaminhado de maneira que ele possa ter o mesmo rendimento na escola que os outros, ou que ele se adeque, né, melhor, que o Estado passe a ter um cuidado especial com os meninos que tenham dificuldade. Alguma outra lei que o senhor queria destacar aí nessa relação? Tem também uma que a gente entendeu que foi uma grande injustiça. O Minas Gerais implementou nas escolas a proibição de realização de cultos e de reuniões políticas. Entendemos que aquilo era primeiro que ela inconstitucional, porque uma escola estadual, se tiver que haver um evento político, se for, por exemplo, a convenção partidária, é direito do partido realizar aquilo ali. E um culto, seja ele evangélico, a missa, um outro culto, ele às vezes faz parte das solenidades das escolas. Então, às vezes, você tem o aniversário da escola, um evento festivo, e às vezes você tem lá um culto, às vezes ecumênico, né? E isso não estava proibido. Então nós apresentamos uma lei e corrigiu esse problema. Então hoje a escola tem liberdade de realizar ou não, né? Ela não tem que realizar. Ela pode ou não realizar. Apenas o direito de... pode realizar ou não um culto, uma atividade política na escola, não há problema, e que a gente entende que todas as duas atividades elas são importantes para a nossa sociedade, elas estão aí no cerne, né, das coisas todas que a gente vive no nosso dia a dia. Né? Deputado, o nosso tempo está acabando, mas o senhor tem um tempinho aí final para dar o recado para o eleitor sobre o que ele pode esperar do próximo mandato do senhor. Olha, espere do nosso mandato uma atuação de novo assim firme. Vamos continuar discutindo alguns temas que são importantes para Minas Gerais, mesmo que não sejam de responsabilidade do Estado, como a ampliação do anel rodoviário, que na nossa comissão a gente bateu isso o tempo inteiro, o metrô para a região do Barreiro,
né? Eu resido no Barreiro e eu vejo o sofrimento da população lá de não ter o sistema de metrô chegando lá. Todos os dois são problemas federais, mas que nós temos que estar o tempo todo falando sobre ele e debatendo aqueles assuntos que são importantes para Minas Gerais. Na comissão que a gente for participar, que eu espero que continuar na comissão de transporte, comunicação e obras públicas, e também outra comissão que a gente participe, a gente levar aqueles temas que sejam importantes, ajudar a resolver problemas, como ajudamos durante o mandato todo, através de audiências públicas, reuniões, projetos de lei, requerimentos, que os instrumentos que nós temos aqui para exercer o mandato. Deputado, muito obrigada então pela entrevista. Boa sorte no próximo mandato aí. Muito obrigada. Muito obrigado e um prazer estar com você. Obrigada. Eu conversei com o deputado Anselmo José Domingos, do PTC, que foi reeleito então para um segundo mandato aqui no Legislativo Mineiro, já a partir de 2015. Continue com a gente. TV Assembleia, eleições 2014.